Boa noite! Boa noite, a paz do Cristo Servo, o amor de Maria Santíssima. Estão todos bem? Vamos chegar, pessoal. Voltamos. Ontem tivemos missa. Com adoração, né? Adoração. Então hoje voltamos com a live. Live Casa de Oração, né? Só ver aqui o som rapidinho. Som. Isso aí. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantar. Vamos cantando, né? Enquanto o povo vai chegando, vamos lá? E você vai divulgando, vai compartilhando aí. Aperta aí no aviãozinho, compartilha com os amigos. Para os seus familiares, tá bom? Vamos lá. Senhor, eu estou aqui só para agradecer ao teu imenso amor. Eu sei que longe eu vivi, mas hoje eu voltei para nunca mais deixar teus braços, meu amado. Nada nesse mundo vale mais do que o teu amor. Quero viver para sempre ao teu lado, pois sei que o teu amor me conquistou. E eu não sei viver mais longe de ti. Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o rumo. Boa noite, vizinha. Do meu coração. Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o rumo do meu coração. Nada vale mais que o teu amor, teu amor. Nada vale mais que o teu amor. Nada vale mais que o teu amor. Nada vale mais que o teu amor. Senhor, eu estou aqui só para agradecer ao teu imenso amor. Eu sei que longe eu vivi, mas hoje eu voltei para nunca mais deixar teus braços, meu amado. Nada nesse mundo vale mais do que o teu amor. Quero viver para sempre ao teu lado, pois sei que o teu amor me conquistou. E eu não sei viver mais longe de ti. Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o rumo do meu coração. Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o rumo do meu coração. Amém, né? Então vamos lá. Ficar sempre cada vez mais apaixonado por Jesus, né? E entregar para Ele o senhorio, né? Porque Ele seja o senhorio o Senhor das nossas vidas, né? E antes da gente iniciar, queria colocar aqui o nosso abraço para o Luiz Fernando Rodrigues da Silva, que hoje está fazendo 16 anos de vida. E mandar um beijo para sua mãe, Maria Solange, tá bom? Que Deus abençoe e cubra de saúde. Deus abençoe. Muita fé e fortaleza, viu? Então vamos iniciar, então? Vamos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Então vamos agora cantar, né, para nossa mãe, já também invocando o Espírito Santo para que esteja conosco nesta noite, nessa live, que derrame sobre nós seus dons, que infunda em nós o fogo do amor, né? O fogo do amor que vem do coração sagrado de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, né? E o fogo do Espírito Santo queime em nós, nos dê a inspiração necessária, alcance a Suelen, para que possa dar a ela o dom da comunicação plena essa noite, a nós, que os nossos corações estejam preparados para receber o que nós vamos ouvir hoje, que sejamos terrenos férteis, para que a gente possa
germinar essa sementinha que será plantada hoje e produzir muitos frutos lindos para o reino de Deus. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Então vamos também pedir a presença dos nossos santos anjos da guarda para que eles possam estar conosco nessa noite de oração e de louvor e que possam levar a Deus e apresentar a Ele as nossas súplicas, o nosso louvor, nosso fiel companheiro, que Ele esteja sempre a nos aconselhar e a nos governar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, chegada a hora agora de convidar a Suelen para que ela possa começar a conversar conosco, né? A respeito do que ela viveu na caminhada de fé dela. Então, vamos lá, deixa eu procurar aqui, Suelen. Achou. Oi. Oi, tudo bom? Oi, tudo Boa bem? noite. A paz de Cristo, Estão me amor de ouvindo bem? Maria. Eu esqueci o fone em casa, então... Não, a gente está ouvindo muito bem. Não, tá bem sim. Que bom. Estava preocupada por causa do fone. Então, minha primeira live, gente. Eu nunca fiz live. Olha aí, a gente já tá quase 2 meses de quarentena e como não fez uma live? Minha primeira live tinha que ser dela, né? É verdade, para falar da nossa mãezinha, né? Providência dela, confirmação total, né? É verdade. Ela pede e obedece. Então, assim, para mim hoje estar aqui e falar dela, a gente amanheceria o dia. Eu não tenho tempo a perder, então eu gosto muito, muito, muito de falar de Nossa Senhora, falar da minha devoção mariana, falar da minha... Eu digo, não é nem conversão, que a conversão é diária, né? Porque a nossa conversão é diária. Então, assim, para mim, está sendo muito gratificante compartilhar com muitas pessoas que eu acredito que nem sabem, nem conhecem um pouco da minha história, né? Dessa caminhada. Por quê? Todo mundo me conhece de um jeito barulhento, Suelen de ser. Né? Eu sou muito barulhenta. Eu sempre fui, desde pequena. Então, assim, eu vim de um berço católico. Eu sou de família grande. De família de fazer muita fusarca, mas também de muita oração. E isso me faz um bem danado. Né? Isso me ajudou demais a enfrentar muitas coisas que eu já enfrentei, que até minha mãe fala para mim assim, não sei se eu conseguiria suportar o que tu já suportou. Então, assim,
Deus, como eu coloquei no texto hoje, né? Deus não escolhe só os perfeitos, é os imperfeitos, né? Ele quer lapidar do jeito que ele quer aquele filho para ele, né? Para fazer a missão para ele. E eu nunca me achei digna de querer falar de oração, de falar de Deus para alguém, porque eu sou uma pessoa que sempre me senti muito pecadora, né? Eu sou pecadora todo dia, a gente é pecador todo dia, né? Então, assim, eu nunca me achei santa, né? E tudo foi um trajeto na minha vida. Eu tenho um exemplo muito grande para mim da devoção mariana, que vem da minha avó. A minha avó faleceu e ela teve uma passagem muito linda, e eu guardo, e eu falei, eu quero morrer assim. Eu quero que os anjos venham me buscar como buscou ela. Quero ver Nossa Senhora como ela viu. Então, assim, a minha avó me ensinou muito essa devoção. E no dia que ela faleceu, eu estava com ela, passei o dia todo com ela no hospital, e ela faleceu com a minha mãe à noite, né? Então, ela já sabia aquele dia, ela já sabia que ela ia, e ela apontava, ela dizia que era lindo, lindo, com muita dificuldade. E a minha mãe contemplou essa ida dela, né? E, no entanto, que ela escolheu a roupa que ela queria ser enterrada. Ela era daquelas, acho que é Filhas de Maria, que falam da procissão, que usa uma correntinha vermelha, né? Então, minha avó era de muita oração. Eu lembro que uma vez eu estava com dificuldade na escola, no colegial, e eu falei assim, vó, reza por mim, senão eu vou reprovar. E a senhora tem uma fé muito grande. Ela falou assim, não, você tem sua fé. Você tem que trabalhar e aumentar a sua fé. Então, assim, esses foram um dos ensinamentos para mim, né? Que eu venho trazendo desde pequena. E na vida adulta, eu passei muito perrengue, apesar de eu só ter 32 anos, né? Sou mãe de um casal, casei recentemente, eu digo porque fiz bodas de papel agora no matrimônio, na igreja, né? Que é o que eu vim falar hoje. Eu fiquei tentando ver qual testemunho da minha vida eu ia trazer hoje, mas veio o casamento. Apesar do Márcio não estar comigo aqui, que eu estou no trabalho ainda, ele está em casa com as crianças, eu sabia que também ele não ia querer aparecer, ele não ia querer falar. Ele é o oposto de mim. E quando eu sou muito mais, ele é bem menos, né? Então eu sabia que ele não ia querer falar. Por quê? O casamento foi um milagre. Se dependesse dele, nunca ia acontecer. Então tudo teve a mão dela. Tudo teve a providência dela. E antes de chegar no ponto do casamento, eu passei muita dificuldade com ele. Muita dificuldade mesmo com ele. Não foram poucas. De enfrentar muita coisa para poder levar esse relacionamento adiante. Porque eu tinha um filho, tenho um filho que não era dele, né? Porque assim, eu cresci naquele mandamento de que noivar, namorar, casar e ter filhos. Eu atropelei tudo. Eu fui logo para os filhos. Então, eu tive o meu filho antes de casar. E isso eu me julgava muito. Eu me condenava. Eu achava assim que eu já tinha perdido a graça diante de Deus. Entendeu? Eu me sentia assim errada perante as coisas da igreja que eu cresci desde criança sabendo, né? Mas o meu filho foi uma bênção muito grande para mim, inclusive foi um pedido de oração da minha mãe. E eu não sabia. Por quê? Com 18 anos, eu fui morar sozinha na Espanha, em Madrid. E eu vivi uma vida diferente daqui. É onde eu quero falar do poder da oração da mãe, né? Tanto de Nossa Senhora como a oração da mãe. Por quê? Quando eu morava lá, quando eu decidi, foi por presente de aniversário que minha mãe deu para passar 15 dias, eu fiquei 1 ano. Né? Os 15 dias se prolongaram por 1 ano. E assim, antes de eu ir, pessoas, inclusive da minha família, me chamaram para conversar, me dando conselhos.
ah, não vai cair na prostituição, ah, tipo assim, fazendo um levantamento errado sobre mim, né? Porque quem vai para fora vai virar o que não presta, né? Então, assim, eu fui com presente de aniversário, mas minha mãe falou, se der certo, fica, né? Então eu já fui para ficar. Se não desse, eu só ia passar meu presente de aniversário e voltar. E deu certo de eu ficar, porque eu tinha amizade daqui de Porto Velho que estava morando lá. Então, assim, realmente, eu vi a prostituição, eu vi vícios da droga, eu vi vida fácil, mas eu não participei disso. Não é porque eu estava longe dos olhos dos meus pais que eu ia fazer aquilo que eu achava que eles nunca iam saber. Mas eu sabia que Deus estava vendo aquilo. Então, eu sempre fui temente a Deus. Por mais espalhafatosa que eu sou, eu sempre fui... eu sempre tive medo do pecado, medo da mão de Deus sobre mim naquelas atitudes, né? Então, minha mãe sempre rezou por mim. Então, eu sabia que tinha um joelho dobrado em casa que estava me protegendo daquilo. E eu morava do lado de Roma, de Fátima, de Lourdes, e não fui. Não fui. Falei, mano, hoje eu quero ir e não é tão fácil. Mas será que se eu fosse naquele momento, eu ia viver o momento como eu vou? Não ia. Não era a hora de eu ir, né? Hoje ela sabe, Nossa Senhora sabe o momento que ela vai me levar lá, que eu já pedi dela e que eu peço, ela não me nega, que eu vou fazer a peregrinação de santuários marianos, mas vai ser no momento dela, momento que Deus permitir. Porque naquela época eu não iria, com certeza eu não iria com a visão que eu tenho hoje, com a sabedoria que eu tenho hoje, né? Então, assim, quando eu voltei para Porto Velho, eu voltei com libertinagem. Eu voltei dona de mim, né? Eu voltei assim, achando que eu era dona da minha vida. Já morei um ano sozinha, voltei para casa dos meus pais e vou viver minha vida como eu acho que é certo. Não, eu saía muito, badalava demais na questão de faculdade e minha mãe temia muito por mim nessa questão, né? E foi quando eu descobri que estava grávida, no 4º período de faculdade. E minha mãe, para eu dar notícia, foi muito difícil. Porque eu fiquei com medo, né? Sim. Falei, ela vai me expulsar de casa. Eu só tinha um mês namorando o pai do meu filho. E engravidei. E quando eu contei, ela falou assim, minha filha, eu tinha muito medo, eu temia muito pela sua vida. Eu não tinha mais controle em si, tanto por você. E eu pedi que Deus colocasse a mão dele na sua vida e fizesse a vontade dele. Então, se veio uma criança, é uma bênção. E foi, e é uma bênção. Hoje meu filho completou recentemente 10 anos, né? Então, ele foi esse empurrão para eu... Poxa, agora eu sou responsável por alguém, né? E foi onde eu vim me conscientizar do que eu ia ser, né? Apesar de eu sempre estar na igreja, rezando, mas com aquele julgamento dentro de mim, que eu não era digna de receber graças, porque eu já vivia no pecado, eu não entendia que aquilo era obra do maligno para me fraquejar, porque ele é acusador. Isso é o papel dele, e ele sabe fazer muito bem, né? E isso afasta a gente de Deus, os nossos atos, que a gente mesmo se autocondena. Então eu não recebi a Eucaristia, porque eu não era digna de receber o corpo de Cristo e eu sentia muita falta disso. Mas eu fazia minha parte, rezava o terço, mas eu sempre soube que faltava. Faltava muito para mim e eu queria mais. E logo em seguida, passado esse tempo de ser católica morna, né? Vamos dizer assim. Eu conheci o pai do o meu hoje atual esposo, né? E a gente se julga assim, será que eu vou casar com alguém? Já tenho filho? Coisa de mulher, né? Será que vai me querer? Já sou mulher Kinder Ovo, já veio com brinde. Então, assim... E Deus compensou de uma forma muito grande, porque ele
de uma idade já de 30, na época já passava dos 30, ele nunca tinha tido filho, não tinha constituído família, né? Nunca tinha tido casamento, e ele recebeu o meu filho com muito zelo, com muito amor, desde os 2 anos de idade. Mas ele era totalmente diferente de mim, porque não me acompanhava na igreja, né? E isso foi, assim, um peso para mim. Mas ele era católico, literalmente frio. Mas, assim, foi uma missão, e é uma missão. A gente tem uma missão, e a gente é a missão na vida de todo mundo, né? E logo tivemos a Isadora, né, que é a nossa filha, mas o casamento, nada. Ele corria de casamento, porque para ele já o fato de viver... Pra quê? Já estavam casados, né? Tipo, pra Aí ele. eu também, Pra ele. eu não me acho digna de entrar na igreja, vestido de noiva, essas coisas todas. Já meus filhos levam a minha aliança, não tem como, né? Eu pensava assim. E ela não, Nossa Senhora já estava fazendo o preparo dela, né? Só que aí, no período de 2015, a Isadora já havia nascido. Eu digo que eu não sei o que é o fundo do poço, mas eu cheguei perto. Foi onde muita gente, inclusive, não sabe, eu tive depressão profunda. Eu tive uma grande depressão que eu não tentei, mas eu quis muito me suicidar. E isso foi muito difícil. E eu não sabia que eu estava em depressão. O impressionante é isso, a gente não sabe quem está em depressão, o porquê disso. Resumindo, foi em uma decepção de confiabilidade, vamos dizer assim. Eu adquiri uma empresa na época, eu nunca tive muita oportunidade de trabalho na minha área, porque quando a gente se forma tem que ter experiência para ser contratado, isso e aquilo, eu não tinha, na análises clínicas. Então, assim, eu tive essa oportunidade que uma amiga estava vendendo sociedade de uma clínica que já existia e eu vi uma chance para mim. Então, eu não sou de família rica, né? Ah, que dinheiro tá sobrando. Não, minha família, sou filha de taxista, servidor público, minha mãe servidora federal com muito orgulho, sustentou e formou a gente, que eu tenho um enorme orgulho disso. E então, assim, para nós, sempre foi importante dar valor a cada centavo. E eu reconheço muito que meus pais abriram muito mão deles para priorizar a mim, minha irmã, meu irmão, né? E conseguimos, o Márcio teve uma grande participação, abriu mão de bens dele e compramos essa sociedade. Só que a empresa, gente, estava completamente endividada. Muito endividada. Então, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não tinha problemas e da noite para o dia herdei um baú de problemas que minava, que brotava. Então, isso entrou questão judicial, entrou questão de solução de sociedade, entrou brigas no relacionamento familiar, pessoal, profissional, porque chegou um momento que ficou tudo tão difícil que era mais fácil me acusarem, né? Falar assim, porque você confiou, porque você acreditou, né? Porque você é isso, você é aquilo, o fato do apontar. E o inimigo, você trouxe problema para sua família, se não fosse você, se você não existisse, não ia acontecer nada disso. Então, assim, ele usou no meu momento de fraqueza para me julgar 24 horas. E eu não via solução alguma para os meus problemas. Nenhum. Eu via cada vez mais eu me afundando. Eu lembro uma vez que meu pai, eles não viram que eu estava lavando louça e ele estava conversando com a minha mãe na área e ele falou assim, eu trabalhei tanto para formar minha filha, para ver ela passar por que está passando hoje. Aquilo ali para mim foi uma dor, assim, meus pais estão me vendo sofrer sem poder resolver. Eles não tinham mais o que fazer por mim. Você herdar um total de 120 mil em dívidas
que você nunca fez, não é para qualquer um aguentar, né? Então, assim, foi um período demais, difícil demais. Eu não queria mais saber, eu recebi ordem de despejo desse empreendimento. Foi muita briga na justiça, foi muita coisa só para eu resolver. E eu falei assim, eu não quero mais saber disso. Não quero mais saber de paciente, não quero mais saber de trabalhar com esse tipo de serviço. Eu vou resolver e vou arrumar um emprego como todo mundo. E acabou. Mas ao mesmo tempo me viu desânimo, a vontade de morrer era muito grande, porque era funcionário voltando na justiça, era muita coisa que eu falei assim, eu não vou dar conta. Ninguém, quem estava comigo, quem conviveu comigo próximo, viu que não tinha solução, a não ser uma intervenção divina. Foi onde mais aí entrou Maria na minha vida, que eu digo que ela é minha maior advogada. Ela é minha advogada, né? Ela é minha mãe, que aquilo ali, o que eu não resolvo, eu entrego tudo na mão dela. Mas nesse momento minha fé estava muito pequenininha. Eu estava muito fraca. E foi quando eu conheci anjos em forma de gente. Que Deus colocou pessoas abençoadas ao meu redor. Porque nem dentro de casa eu estava conseguindo ter essa ajuda, porque não tinha clima, não tinha como me ajudar, né? Imagina o coração da minha mãe como ela estava, despedaçado, me ver sofrendo, e não podia fazer mais nada do que rezar. E aí foi quando eu entrei também em questionamento, por que comigo? Por que comigo, Deus? O que eu te fiz? Isso é errado a gente fazer, a gente questionar. É egoísmo nosso. Ninguém está liberto de sofrimento. Se Jesus sofreu, ele que não teve um pecado, quem sou eu para não sofrer? Né? Ele que foi julgado, cuspido, condenado, flagelado, crucificado, morto. Quem sou eu, meu Deus, para não sofrer? Isso é tão pequeno diante do que ele passou. A gente é tão apegado ao bem material, é tão apegado ao dinheiro, que a gente acha que se não tiver, acabou o mundo. E isso foi uma lição para mim. No entanto, que hoje eu fujo de holofote. As meninas, as minhas pacientes falavam, Suelen, tu tem que aparecer mais, divulgar mais tua clínica. Eu não quero. Eu falei, não quero. Porque quem vem para mim é quem Deus mandou. E eu digo sempre, eu prefiro atender 8 com amor, dedicação e qualidade de fé, evangelizar, do que 800 sem eu nem saber direito quem é o paciente. Eu digo que eu vou fazer psicologia até. Isso é prova, né? A gente é prova disso aí que a Aline falou, não foi? Foi, a Aline até falou isso na outra live, né? Do atendimento que você deu para ela. Né? Tem pacientes que falam para mim assim, Suelen, aqui na tua clínica é hospital de almas. No entanto, que eu preferi fazer aqui hoje. Então, assim, nesse período, eu ia para eu sou da São Luís Gonzaga, né? Participo paroquiana da São Luís, participo da Pastoral da Família, do setor visitação, e também da liturgia, né? Da equipe litúrgica. Então, assim, eu participava já das missas, mas a missa não tinha aquele preenchimento que eu precisava, porque eu não conhecia a missa. Eu era misseira, mas eu não participava. Eu sei bem que da missa, né? E foi quando eu comecei a frequentar mais a renovação carismática e participava também sempre da Casa de Maria. E Deus foi começando a revelar as coisas para mim, né? Eu, às vezes, eu nem gosto de falar para as pessoas não acharem que é uma vaidade, jamais. Mas eu vejo que é uma forma de evangelizar, de confiar mais em Deus. Então, assim, no momento que eu estava na missa, o seu Geraldo, ele era ministro na Eucaristia, ele me acompanhava na Casa de Maria e ele falou assim, Suelen, você precisa de um acompanhamento porque vai ser um pouco difícil o caminho que você vai percorrer. E foi quando eu conheci a Elisete, né? A Elisete vocês conhecem, e ela fez uma oração em mim e me encaminhou para Dona Lúcia, que é minha mãezinha de coração, a Lúcia Mariúba,
E, Sim. e ela chegou pra mim, ela até falou assim, que Deus me puxou pelas mãos, foi pelos cabelos, pra doer mesmo. E ela disse, Suelen, você precisa se confessar. Faz quanto tempo que você não se confessa? Você precisa de Eucaristia. Eu falei, mas como que eu vou me comungar se eu tô num pecado? Ela falou assim, confessa, recebe espiritual. Mas nesse período, eu e o Márcio, a gente nunca se separou nesses 8 anos. Nunca houve uma separação nossa. Mas a gente estava um pouco afastado porque eu nunca havia morado com ele. Antes de casar, a gente nunca morou junto. Eu sempre morei com minha mãe e ele na casa dele. Eu sempre falei, só saio daqui se for casada. Quando eu ia dormir lá, a roupa que eu levava eu trazia no outro dia. Eu não deixava, não ficava lá. Era um namoro moderno. E assim, e nesse período a gente estava um pouco afastado devido aos problemas que tinham sido acontecido, mas ela falou assim, olha, vocês não estão dormindo juntos, então vai se confessar para você receber a Eucaristia. E você vai fazer 40 dias de missa diária. Aí eu, oi? Pra quem, né? Quem ia só no domingo na missa? Só domingo. 40 dias, ela... 40 dias. E aí eu comecei, ela falou, passou umas orações pra mim, e ela falou assim, tem mais, a sua mãe vai ter que fazer com você. Eita! Mãe, ela é sua mãe precisa também. Aí eu falei, agora lascou. Minha mãe, 40 dias seguidos. E eu cheguei em casa, eu lembro muito bem que eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, conheci Dona Lúcia, assim, assim, assado, a gente precisa fazer missa todo dia. Minha mãe ficou logo... E a minha mãe é muito católica, né? A minha mãe ficou logo assim, não vou, eu não tenho por que ir, o problema é teu. E tava pegando fogo aqui em casa, né? E ela, não vou. E eu falei, mãe, por favor, vai por mim, não sei o quê. E ela ficou, eu falei, tem que fazer essas orações aqui todo dia, vamos comigo pra missa. E eu fui trabalhar no outro dia, e eu saí lá, e quando eu cheguei na capela da São Luís, a minha mãe estava lá. Né? Eu falei, ai, meu Deus, graças a Deus. E eu pedia muito, mãezinha, toca no coração dela para ela ir, por favor. Realmente, minha mãe estava precisando. Por quê? Coração de mãe fica ferido, não por mim só, mas desde a infância dela. Depois eu vim saber, a gente até estava conversando recentemente sobre traumas que ela presenciava do pai com a minha avó. E esses traumas infantis é muito grave na vida adulta. Hoje o índice de suicídio, hoje o índice de depressão é muito isso. Traumas lá de trás, né? Que trazem sequelas para a vida adulta. E então, a minha mãe passou com 7 dias de missa, todos os dias que a gente estava fazendo, ela era outra pessoa. Ela foi meu suporte. Por isso ela precisava. Que legal. Né? Ela foi literalmente meu suporte. Enquanto eu falava mal do... Mãe, Márcio ligou, tá falando isso. Ela, calma. Não é ele. Ele tá sendo usado. E eu, tipo assim, depois você percebe a grandeza do que a oração, a missa, a Eucaristia tem. Só que aí eu vi também o egoísmo meu. Por quê? Ela mandou fazer 40 dias de missa. Quando chegou o último dia, eu queria que tudo tivesse sido resolvido. E não tinha resolvido. Aí que eu vi o quanto que a gente é ingrato, né? Porque a gente só quer agradecer por aquilo que a gente vê e recebe. Só que Deus já estava fazendo tanta coisa que eu não estava percebendo. Porque os meus problemas financeiros já estavam praticamente quase todos resolvidos. Quando houve os outros... Aí a Dona Lúcia, você vai fazer mais 40, mas agora sua mãe não precisa mais, só você. Eu falei, tá bom. Eu até recordo uma vez que eu fui... o encardido, ele é muito sujo. Ele faz cada coisa. Nossa Senhora. Ele fez de tudo para eu perder missa. Eu e minha mãe. Houve um dia que até a chave do carro sumiu. Não tinha... Onde eu estava trabalhando, eu não tinha como sair daquela sala. Eu não saí. Eu cheguei, estacionei, botei a chave em cima da mesa
trabalhei, na hora de eu levantar, o banheiro era dentro da minha sala, eu não tinha como ter perdido em outro lugar. E a chave sumiu, simplesmente sumiu. E era 6 horas, era uma segunda-feira, e a missa na catedral era 6h15, né? Que começa lá, toda segunda. E eu também não sabia que todo dia existia missa na cidade, né? Que na catedral, né? E tinha Só domingo, né? Eu achava que era só domingo. Tava bom. O padre só trabalha domingo e fica nos dias... Mãe do céu! Perdi e a chave, como é que a gente vai pra missa? E ligamos pro meu pai trouxe a reserva lá na Campos Salles, levou pra gente. E a gente chegou na missa correndo, quando tava tendo ofertório, e a gente achou que era a Eucaristia. A comunhão. Eu entrei correndo com a minha mãe, todo mundo da igreja olhando assim, o que essas loucas estão fazendo aqui? Porque a gente não podia perder a Eucaristia, mas ainda era a parte do ofertório. Então, assim, eu houve muita dificuldade para eu ir para a missa. Mas eu todo dia estava lá. E quando completou os 80 dias, ela falou, vamos fazer mais 40? Vamos! Só que eu já fui completamente por amor. E nesse período, eu vim entender a riqueza da missa. A importância da missa, cada passo, cada momento da missa. Eu até recomendo, quem nunca leu, tem no YouTube vídeo e tem na internet, o Diário de Santa Catalina. Não é Catarina, né? Catalina. É lindo. Então, depois que eu li esse diário, eu vou para a missa hoje já olhando onde estão os anjos, né? Onde estão os santos. Tem aquele filme, né? Que até o Padre Wilson indicou. Que é espanhol, né? Isso é um desenho, né? Isso. Mas é muito bom. Muito, muito lindo. Esse Diário de Santa Catalina me ensinou muito, né? E aí eu comecei a buscar mais leituras, testemunhos de santos. Eu me espelho muito em santos, sou muito devota a São Bento, porque São Bento é um intercessor protetor, né, de quem sofre muito ataque do maligno, muita perseguição, inveja, macumbaria. E então, assim, eu comecei a me espelhar muito, estudar muito, faço isso cotidianamente, sou muito curiosa, aprendo muito, e eu vim conhecer a missa. Eu não sabia nem onde era o Santíssimo. Imagina uma católica que não sabe onde era o Santíssimo. Eu não sabia. E era culpa minha, porque eu era católica, mas eu não buscava. Eu era só misseira, né? Vivia toda aquela peregrinação da Páscoa, Natal, Advento, conhecia tudo, mas eu não conhecia a importância da celebração, que é o Calvário, que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E eu fui me apaixonando mais ainda. No entanto, depois eu continuei a missa por vontade própria, só em agradecer. E nesse período, eu já estava construindo a minha clínica nova, CNPJ novo, local próprio, por providência divina. Porque Deus falou, eu te quero nesse trabalho, sim. E você vai trabalhar, sim. Mas no teu lugar, sem sociedade, sem dívidas. E tudo resolvido. O que para mim era impossível, para ele não era. Né? Então, quem convive comigo, porque eu estou fazendo um resumo do resumo, que vivenciou esse momento, ninguém acreditava que eu ia conseguir solucionar. Né? Porque foram processos arquivados, vitórias que eu tive, venci muito obstáculo, muitos julgamentos que antes me desmoralizava, assim, sabe, me desanimava. Porque eu te vi ontem, tu estava ali num bar, rodeado de amigos, e hoje tu tá na missa. Eu falei, eu não sou perfeita. O problema da humanidade é isso, que as pessoas se bitolam a querer se apresentar, ser uma pessoa, mas no fundo ela é mais suja do que tudo, porque a aparência dela é uma, mas dentro dela tá muita escuridão, porque ela quer ser melhor que o outro. Como dizia Jesus, né? Sepulcro caiado. Entendeu? Isso mesmo. Então, assim, eu sou assim.
Eu sou barulhenta. Eu não vou mudar o meu jeito para agradar na metade. Eu sou essa Suelen aqui, que Deus me moldou, Deus me prepara, e vou aonde Ele quer que eu vá, da forma que Ele quer que eu vá. Né? Então, assim, eu aprendi que a santidade é o quê? É você discernir o certo do errado. Essa é a santidade. Se eu sei que algo que eu vou fazer é mal, e eu tenho consciência disso e faço, isso daí é um ato gravíssimo. Então, a gente saber discernir o certo do errado, isso é você estar buscando a santidade. Às vezes a gente julga uma pessoa toda tatuada, toda de má aparência, mas ela tem um coração mais brando do que aquele que está andando na rua com a Bíblia embaixo do braço. Né? Às vezes as pessoas buscam somente títulos, destaque, até mesmo dentro da nossa igreja. Querem só, né, aparecer, mas servir é muito pouco. Porque ninguém quer se colocar na dor do outro. Ninguém quer abrir mão do seu para ir lá ajudar. Porque muitos abriram mão de si para me ajudar. Então, hoje, não é o que eu faço em onde Deus me coloca para acolher, é muito pouco de agradecimento de tudo que já fizeram por mim. Né? Eu faço e faço com o maior gosto falar de Deus e Nossa Senhora. E aí, então, passado todo esse tempo tenebroso, né, essa superação, que hoje eu estou aqui, graças a Deus, na minha clínica, eu falei, mas está faltando casamento. E aí? Eu quero comungar. Eu falei, eu não posso viver o caminho de evangelização se eu não estou em comum acordo com os sacramentos da igreja, né? E aí eu fui, no meu aniversário de 2018, na missa, eu fiz um pedido para Nossa Senhora. Nós havíamos marcado, eu tenho um hábito de rezar o terço no dia do meu aniversário, né? E eu marquei com o pessoal da Chama do Amor, que eu pulei essa parte, mas vou falar ainda deles. E marcamos o texto aqui na clínica para rezar. Eu falei, mas primeiro eu vou para a missa. Vocês me esperam que eu volto para a gente rezar o texto. Que a missa terminava antes das 8 horas eu estava aqui. E na missa eu fiz um pedido. Na hora que eu recebi a Eucaristia, tem a imagem de Nossa Senhora das Graças lá na capela, né? Eu falei assim, mãezinha, eu tô cansada. Eu tô cansada de viver esse relacionamento sem estar casada. Porque eu preciso receber Cristo. Eu preciso me consagrar a Ti. Porque eu tentei 3 vezes me consagrar e não consegui, né? E eu preciso disso, eu quero mais. Então, se for da vontade de Deus, esse casamento eu entrego na sua mão. E a senhora providencia. Foi assim que eu fiz minha oração. Terminou a missa, vim pra cá, rezamos o terço, o Márcio estava já me esperando, e fomos pra casa dele, depois com os amigos, reunir, comemorar. E quando chegamos lá, diante de todos, ele falou, eu quero casar com você na igreja, porque você precisa mais caminhar, fazer a tua missão. Aí eu, Nossa, tipo assim, eu não entendi, meio eufórica, né? Não lembrei, na verdade, do que eu havia pedido. No dia seguinte, que ia ser minha festa de aniversário com a minha família e todo mundo. E ele colocou o karaokê e falou no microfone novamente diante de meus pais. Aí veio cair minha ficha. Eu até falei assim, nossa senhora, a senhora estava esperando. Nossa senhora foi rápida, né? Eu acho que ela falou assim, minha filha estava só esperando você pedir. não falava, ué. Porque foi muito rápido. Muito. E foi muito providência dela. Só que assim, eu não queria festa, eu não me achava digna de entrar de noiva.
não queria nada disso. A minha preocupação maior era a gente mobiliar um apartamento dele, né? Porque fui para lá, que ele, como morava só, era só o quarto mobiliado. Então a gente estava preocupado com o quarto das crianças, a cozinha, móveis, isso aqui não era um gasto enorme, né? Então fazer festa para quê? Aí eu procurei o Padre Ilse e falei, padre, eu quero casar num sábado de manhã, sem ninguém. Só meu pai, minha mãe, a gente, que aí terminou a cerimônia, a gente viaja pro interior e aí fica lá e segunda-feira eu já tô aqui para trabalhar. Não quero nada disso não, quando eu ver eu já casei. Porque a minha preocupação é para Deus, eu quero casar para Deus. Né? E aí isso foi o quê? Em maio de 2018. Aí foi passando os meses, fui buscar fazer o curso de noivo. As datas que tinha nunca dava certo pra gente, porque ele é policial, ele tem plantão, nunca coincidia, né? A data que a gente queria casar era dia 26 de novembro, quando a gente completava 7 anos de casado. E era a última data de curso de noivo que havia na cidade, que era na catedral. Eu falei, não vai dar pra casar nessa data. Aí, vamos para dezembro. Aí, quando foi em dezembro, o padre, filha, não tem como, porque a igreja tem né, os eventos do Advento, do Natal, tem muita data comprometida, e vamos deixar para janeiro. Falei, tá bom. Quando foi em janeiro, aconteceu a situação da mãe dele, ele teve que ir às pressas, né, para o Paraná, não deu. Aí eu falando com ele via internet, vamos para fevereiro. Quando chegou em fevereiro, aconteceu um acidente do padre, que machucou a mão, capotou o carro. Não deu. Eu falei, meu Deus do céu, esse casamento não vai sair. E nisso não tinha preparado nada, né? Vamos para março. Março não tinha condição, porque o padre ainda não estava bem, né? Eu falei, ai, meu pai amado. Então tá bom. Aí quando chegou no finalzinho de março, o padre me ligou, nós fomos conversar. Aí eu falei assim, padre, e agora? Qual a data que tem? Ele aí remexe a agenda, isso e aquilo. E nenhuma data dava certo para ele, não dava para mim, não dava para o Márcio. Ele falou assim, filha, a única data que tem é dia 3 de maio. Aí eu falei assim, então tá, é 10 horas da manhã. Aí ele falou assim, não, é sexta-feira, é à noite. Aí eu, não quero à noite, não, porque se eu fizer à noite vai ter que ter jantar. E eu não quero gastar, eu não quero fazer festa, eu não quero vestido, eu não quero nada disso. Ele falou assim, a única data que tem. Ou marca ou não dá. Aí eu, tá bom, Nossa Senhora. Pedi pra senhora providenciar. Se essa data que a senhora quer, vai ser essa data então. Foi para maio, né? Maio, né? E aí, foi onde veio todas as providências, né? Ganhei vestido, ganhamos local de festa, ganhamos praticamente tudo do casamento. Tudo. E era para ser uma coisinha, se transformou numa festa e não nos faltou nada. Inclusive até sobrou. Então, assim, foi tudo providenciado por ela. Ela falou, não, minha filha não vai casar no sábado, coisinha simples, não. E ela entrou, a imagem entrou, o padre consagrou a gente a ela. E tinha um detalhe muito importante nisso tudo. Nesse período, a minha mãe presenciou uma briga minha com o Márcio por motivos nossos. E já com muita coisa acumulada, ela não estava mais falando com ele, né? Eles estavam assim, eles não tinham nenhum conflito, né? Mas ela no canto dele, ele no dela, eles não se conversavam, eles não... Eu falei assim, não tem como eu começar minha família numa situação dessa, né? Mas se eu entreguei na mão dela, ela vai resolver. E começou o preparo do casamento, e ela daquele jeito, minha mãe no cantinho dela, sem muita participação, mas eu respeitei o espaço dela, né? Eu senti que ela não queria muito. E aí, teve inclusive o dia do ensaio, um dia antes do casamento, naquela hora de posicionar em fotos, e ela meio relutando, assim, pra não encostar nele. Mas eu não venho, na minha, né? Vou levar
em silêncio, sempre no silêncio da oração. E aí, quando foi no dia do casamento, ela era a mais feliz do casamento, né? E quando nós recebemos a Eucaristia do padre, o padre falou assim, reza uma Ave Maria. E eu rezei por ela, e eu pedi, mãe, a senhora, numa festa de casamento, nas bodas de Canaã, fez com que Jesus fizesse o primeiro milagre. E eu preciso desse milagre no meu casamento. Eu preciso desse milagre na minha família. E nós fomos para o jantar. E no jantar, nós estávamos sentados. Minha mãe falou assim, Márcio, hoje você é o esposo da minha filha. E você, na verdade, não é só o marido dela, é meu filho também. A partir de hoje, você é muito bem-vindo na minha vida e na minha família. Então, assim, não é eu que faço nada, é tudo ela. Tem que pedir. Rapaz, eu sou pidona, eu corro a saia dela e puxo. Eu acho que quando ela fala assim, que Maria é intercessora, né? A gente sabe que não é ela quem faz o milagre. A gente sabe que ela pede por nós, pro filho dela, né? E então, assim, quando a gente pede com fé, ela olha pro filho, meu filho, olha por essa tua filha, olha a necessidade dela. Às vezes eu até brinco e falo assim, nossa, Jesus fala, meu Deus, Suelen, de novo. Opa, de novo. Porque todo dia eu peço. Eu confio muito nela. É muita providência divina na minha vida. Não só na minha, como de muitas pessoas. Porque a nossa fé transborda para as pessoas, né? E a confiança em Deus, que tudo vai acontecer conforme a vontade dele, isso tem que partir da gente. A gente tem o poder de dizer que vai dar certo e que não vai dar certo. Eu não gosto de pessoas que murmuram, que blasfemam, que reclamam. Isso adoece. E isso traz coisas ruins pra gente. Eu não gosto. Eu gosto de alto astral, de confiabilidade, de confiança que vai acontecer e que já aconteceu. Como eu falei pra Aline, a tua cura já foi decretada, mas é um vale que a gente precisa passar. Todo mundo tem seu deserto. Se Jesus passou o deserto dele nos 40 dias, por que a gente não tem que passar? Eu passei o meu, pode vir outros e outros desertos, mas eu sei que segurando na mão dela vai ser muito mais fácil. Ninguém está isento de passar dificuldade. Ninguém tem vida perfeita. Não existe perfeição, não existe, ninguém é perfeito. Mas a gente tem autoridade de dizer que vai se resolver. A gente hoje está vivendo uma crise muito grande. Eu sou comerciante, eu dependo do público para sobreviver financeiramente. Mas eu entreguei na mão de Deus. E Ele não desampara, não adianta, Ele não desampara. Aparecem as oportunidades e não deixa faltar nada para a gente. O problema é que a gente quer mais. A gente acha que a gente ter sobrando é melhor. Só que não. Quando eu comecei a caminhar na chama do amor, que a gente ia nas casas rezar o terço, eu vi ali que eu não tinha problema nenhum. Eu botava meu problema no meu bolso e via situações muito mais difíceis que a minha. E a gente ia ali para acolher, para ajudar, para levar uma palavra de consolo, de fé, de esperança. Né? Então, assim, eu amo essa missão de poder levar essa confiança em Deus para as pessoas que estão completamente sedentas. Matrimonial, hoje as pessoas preferem desistir do que consertar. Eu digo que lá na frente vai ser muito difícil ter bodas de ouro. Porque se esse marido muito raro, né? Eu vou trocar por outro. As pessoas estão sendo substituíveis. Descartável, né? Completamente descartáveis. E isso não pode. Isso é errado. A gente tem... Hoje o mundo vive um modismo tão grande
que as pessoas se preocupam em postar uma foto de perfeição que no fim é uma maquiagem, é uma máscara. É uma máscara. Né? E a gente sabe que não é aquilo ali a realidade, né? Então, as pessoas mesmo estão se adoecendo, estão esquecendo de Deus, estão esquecendo, estão tendo... Eu conheço pessoas que têm vergonha de falar de Deus. É como se virou coisa só para idoso, né? Para velho, rezar o texto. Eu ouvi muito isso, me chamaram de beata, já me chamaram de tanta coisa, né? Eu não me importo, mas que sirva de exemplo para buscar oração, para buscar santidade. E Deus vai fortalecendo a gente, vai ensinando, vai conduzindo. Então, assim, que eu tô vendo que já tá dando a hora, né, Gui? Vamos fazer o seguinte, para não interromper. Segura aí. Segura aí. A todo mundo que está acompanhando aí, já volta aí, tá bom? A gente vai sair e voltar. Só para não ficar naquela correria. Porque eu tô olhando pro relógio, eu tô preocupada. Então vamos lá, a gente já volta.